Quando se fala em engenharia, normalmente as pessoas pensam em obras ou construções, mas a abrangência da atuação desses profissionais é muito maior. No programa de hoje, vamos destacar temas como a engenharia de resiliência e produção enxuta. Você conhece esses termos? Você considera que as empresas têm preocupação com a segurança e a saúde dos seus funcionários? Não conheço esse conceito. Não, e ainda com esse foco na internet, né? Tudo a gente busca ali, mas busca mais ou menos direcionado com o que interessa, né? Produção enxuta. Vamos lá. Aí a gente acaba abrangendo vários quesitos nessa pergunta, tá? Mas se você estiver falando uma questão de produção e um trabalho um pouco mais direto e leve, eu acho que acredito que isso vai muito da confiança no trabalho e da flexibilidade de você trabalhar da forma que você acha mais viável para trazer resultados positivos para os seus processos. Consciente, livre de acidente. Bom, a empresa que eu trabalho atualmente, ela tem bastante cuidados em relação principalmente nas entradas, né? Hoje a gente trabalha com questão de planos de saúde e também trabalhamos com consultas meio que semanais e quinzenais, tá? A estrutura de trabalho também é uma estrutura muito bem organizada, tanto com trabalho psicológico para os colaboradores, como também questão física. A saúde pode ser. Nas empresas que eu trabalhei tinha um direcionamento, mas segurança eu não posso te responder, porque só se tivesse acontecido alguma coisa que eu tivesse visto, né? Principalmente em segurança, as empresas investem muito pouco. Eu sei que eles estão sempre antenados, estão sempre preocupados, estão sempre perguntando, e todos os critérios de segurança eles têm, sabe? Então eles são bem preocupados com isso. Não, nenhuma empresa que eu trabalhei deu a mínima para isso. Inclusive era motivo de piada. Questões relacionadas aos ambientes de trabalho, a segurança e o bem-estar dos funcionários, em cada processo das empresas, têm sido cada vez mais debatidas. Para refletir sobre algum desses temas, conversamos com Tarcísio Abreu Saurim, que é professor do Departamento de Engenharia de Produção e Transportes. Suas pesquisas têm como ênfase a gestão da produção e segurança em sistemas complexos, os sistemas de produção enxuta e a engenharia de resiliência. Acompanhe. Professor Tarcísio, muito obrigada por aceitar nosso convite e participar do programa. E para começar nossa entrevista, eu gostaria que tu me contasse como se deu a tua escolha pela graduação de Engenharia Civil e depois como que foi o segmento no mestrado e no doutorado. Bom, inicialmente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui compartilhando a minha experiência junto com vocês. Acho que como muita gente que segue a carreira da área de engenharias, isso parte por um interesse de ciências exatas, né? Sempre gostei muito das áreas de matemática, de física, e especificamente mais na construção civil, uma certa fascinação por grandes estruturas, né? Grandes obras, embora não seja a realidade assim da maior parte do trabalho dos engenheiros, é algo que, quando a gente é criança, especialmente, assim, traz uma fascinação. Em relação ao interesse pela pós-graduação, pela pesquisa, também isso aí foi sempre algo que eu gostei desde criança, assim, de estudar, de ciências. Teve uma influência também da parte dos pais, meus pais são professores, né? E tem que gostar de estudar realmente, né? Que é uma coisa fundamental para seguir a carreira científica. Um dos seus estudos é sobre a carga horária dos profissionais do SUS. Conta pra gente um pouco como que está sendo desenvolvido e que ações ele pode propor. Esse estudo, ele, na verdade, foi concluído recentemente. É um trabalho que ele visou avaliar o custo humano do desempenho resiliente dos profissionais do SUS. O desempenho resiliente é a capacidade dos profissionais e dos sistemas em que eles trabalham de se adaptarem a dificuldades, a adversidades, a situações novas, especialmente. De certa forma, era uma hipótese já imaginada para esse trabalho, mas os dados acabaram trazendo algumas evidências empíricas, estatísticas, inclusive, a respeito disso. Que as pessoas mais procuradas acabam tendo mais expostas, né, a estresse e burnout. O que é exatamente a engenharia da resiliência e os modos que ela pode ser aplicada na prática? A resiliência é a capacidade de adaptação, de manter o sistema funcionando, de manter o sistema vivo frente a condições esperadas, quanto especialmente frente a condições inesperadas. Uma das ênfases da engenharia de resiliência é descrever o desempenho resiliente, entender como que o desempenho resiliente acontece. Isso é importante para a gente poder desenhar depois sistemas mais adequados, né, ao trabalho real que as pessoas fazem, as adaptações que são necessárias. E mais especificamente na engenharia, né, a gente tem interesse em
em desenhar sistemas que apoiem o desempenho resiliente. Por exemplo, desenhar procedimentos padronizados que apoiem o desempenho resiliente, desenhar redundâncias em sistemas, desenhar treinamentos que vão além do cumprimento das normas, só então assim desenhar treinamentos que contribuam para as pessoas aprender como ir além, como interpretar uma situação nova, desenhar indicadores de desempenho que ajudem as pessoas a perceber quando a situação saiu do normal e quando é necessário adaptar. Então, basicamente, tem uma área da engenharia de resiliência que é mais descritiva, que é entender como que a resiliência acontece, e uma outra área complementar, que é a área de tentar intervir, que é tentar desenhar sistemas que apoiem aquele desempenho resiliente. A resiliência ganhou uma certa popularidade no domínio público, mas durante a pandemia, especialmente com o setor da saúde, né, que foi muito demandado a ser resiliente, e a época da pandemia mostrou também como é complexo manter a resiliência, porque os hospitais, por exemplo, se mantiveram, o setor da saúde em geral conseguiu se manter resiliente durante a pandemia, mas às custas de muito estresse dos profissionais, né? Então tem inúmeros estudos que apresentaram que aumentaram índices de burnout, de carga de trabalho dos profissionais da saúde, e também às custas de resiliência de outros setores, né? Por exemplo, os hospitais conseguiram se manter funcionando durante a pandemia porque várias outras esferas da sociedade pararam naquele momento. A própria universidade, por exemplo, que nós ficamos parados vários meses, né? Então, nesse sentido, eu poderia dizer aí que o setor de educação provavelmente foi muito menos resiliente do que o setor de saúde durante a época da pandemia. Mas foi necessário isso, de certa forma, para que o setor da saúde, que era o prioritário naquele momento, pudesse se manter resiliente. E tem uma outra dimensão também desse conceito da engenharia de resiliência que é bastante interessante, que é a ênfase em entender por que as coisas dão certo. Numa visão mais tradicional de gestão de sistemas complexos, se busca aprender com as falhas somente, mas a engenharia de resiliência complementa isso com um aprendizado com o sucesso. Isso aí é importante porque o sucesso ele não ocorre simplesmente ou apenas porque as pessoas seguiram planos bem elaborados, planos detalhados. Esse sucesso acontece geralmente também porque as pessoas conseguiram preencher as lacunas nos planos. As pessoas conseguiram desenvolver soluções locais, criativas, muitas vezes, para preencher as lacunas nos planos. Então tem muita oportunidade de aprendizagem com essas práticas informais, que são práticas resilientes, né, que são práticas que não estavam nos planos, mas que também ajudam a explicar o sucesso. Eu acho isso aí também uma parte bem nova da engenharia de resiliência e que várias empresas estão discutindo e a gente tem tentado também ajudar as empresas a realmente saber como aprender com esse sucesso. Um outro conceito também da tua pesquisa é a produção enxuta. Esse termo ele é utilizado para qualquer produção feita sem desperdício. Qual que é o principal desafio em implementar esse tipo de produção e que estudos têm sido feitos ligados a esse tema? A produção enxuta é um sistema de produção bastante complexo. Ela tem impacto em todas as áreas da empresa, custos, logística, projeto de produto, ergonomia e também na própria cadeia de suprimentos. Então é algo que exige muita persistência, exige um conhecimento do que é realmente a produção enxuta, né? Porque muitas empresas fazem implementações muito simplistas, implementam uma prática isolada, uma melhoria num ponto só do sistema, e acabam não tendo resultados sustentáveis a longo prazo. Então uma dificuldade é essa, porque é algo realmente muito complexo, muito amplo, e também porque envolve muitas questões de mudanças de comportamento, de modelos mentais, né? Então isso aí exige investimento nas pessoas, exige um tempo, né? E muitas empresas não têm a paciência, a disposição, né, e a crença de que isso realmente vai se pagar a longo prazo. Em relação às minhas pesquisas, né, que é a segunda parte da tua pergunta aí, eu tenho tido bastante interesse em estudar a produção enxuta em sistemas complexos. Sistemas complexos, eu quero dizer sistemas que são sujeitos a muita variabilidade, sistemas muito dinâmicos. Um dos sistemas complexos que eu tenho feito mais estudos é na área de hospitais. Os hospitais, assim, setor de saúde em geral, né, é um setor que envolve sempre pacientes com características únicas, uma diversidade muito grande de insumos. Então, esses sistemas complexos, como a saúde, eles têm que ser ao mesmo tempo eficientes, que é uma ênfase da produção enxuta, mas ao mesmo tempo eles têm que ser resilientes. Só que para ser resiliente, a gente tem que ter muitas vezes redundâncias, tem que ter alguns recursos em excesso, e isso aí num primeiro momento pode parecer que está em conflito com a produção enxuta,
porque a produção enxuta ela visa melhorar a eficiência, que isso significa na prática muitas vezes reduzir recursos. Então atingir esse equilíbrio entre eficiência e resiliência é bastante complicado. Nós vimos a importância disso bastante clara no período da pandemia, quando os hospitais foram, não só os hospitais, mas vários outros serviços foram demandados a ser resilientes, né? Então ficou bem claro que não basta apenas ser eficiente, tem que ter as duas coisas. E nós temos tentado desenvolver alguns métodos, alguns métodos de treinamento, inclusive, para as pessoas se conscientizarem de como conciliar essas duas coisas. Mas é algo bem desafiador aí na prática. Quando a gente pensa na gestão da segurança e na saúde do trabalho, quais são os maiores desafios? É ir além das normas. Segurança e saúde no trabalho é um assunto bastante regulamentado no mundo inteiro e tem que ser assim, né? Porque o objetivo das empresas, quer a gente queira, quer não, o objetivo final das empresas não é ser segura, né? O objetivo da empresa é atender um cliente, atender um mercado. Então acaba sendo necessário ter uma série de normas, né, que levem as empresas a se preocupar mais fortemente com isso. Só que isso aí tem um efeito colateral que é criar uma certa burocracia nas empresas e as empresas ficarem muito bitoladas na preocupação com o atendimento às normas, que são requisitos mínimos, né? Então, para de fato ter um desempenho em segurança e saúde no trabalho de excelência, tem que ir bastante além das normas. E um meio de convencer as empresas a fazer isso, e aí é um assunto que a academia pode ajudar, é mostrar que as ações da segurança elas também têm impacto em outras áreas da empresa. Produtividade, qualidade, na própria resiliência também, né? Uma empresa que for insegura, ela não vai ser resiliente. Porque uma empresa que for insegura, ela pode ter um acidente catastrófico que ela deixa de existir simplesmente, uma explosão, um incêndio, e algo resiliente é algo que se mantém, é algo que supera dificuldades, que se mantém vivo. As pequenas empresas, especialmente, têm uma dificuldade muito grande também com segurança, geralmente são as que têm o pior desempenho, porque acaba não tendo um conhecimento, não tem recursos, às vezes, né, para investir em profissionais que deem uma assistência sobre o assunto. Então, os desafios são vários, assim, a segurança do trabalho é um assunto que ao longo de décadas, né, não só no Brasil, mas em vários países, é um assunto que continua ainda sendo relevante, né, porque as taxas de acidentes ainda são muito altas. E como a tecnologia tem evoluído na gestão de produção e segurança em setores essenciais, como, por exemplo, assistência à saúde? Bom, as tecnologias digitais, especialmente, têm evoluído muito, né? Tem todo esse movimento atual da indústria 4.0, da inteligência artificial. Isso, na verdade, ainda não é realidade da maior parte das organizações. Essas tecnologias, muitas delas ainda não estão suficientemente maduras, suficientemente testadas, né? Tem vários riscos que elas também trazem. Então, toda hora nós vemos discussões na mídia aí sobre questões éticas, especialmente. Recentemente apareceu uma notícia aí, por exemplo, sobre uma tecnologia nova que é capaz de clonar a voz, né, das pessoas. A partir de um áudio de alguns minutos é capaz de clonar a voz de uma pessoa. Então isso aí tem implicações assim que podem ser muito ruins também. Claro que não é a tecnologia o problema, né? As tecnologias em si elas são neutras, mas infelizmente as pessoas fazem usos não adequados das tecnologias, né? Podem trazer complicações. Na minha área, especialmente, eu tenho interesse de estudar como que a tecnologia interage com o ser humano. A gente tem uma visão um pouco conservadora assim, das tecnologias na minha área. Muito preocupada com os novos riscos que elas trazem, especialmente riscos ligados a acidentes. Tem acidentes famosos, acidentes catastróficos que estão ligados a tecnologias que não trazem, às vezes, resultados inesperados. Muitas vezes os operadores não compreendem o que a tecnologia está fazendo. Então se discute isso muito na aviação atualmente, né? Os pilotos estão virando algum tempo, né, já são muito mais monitores do que propriamente controladores diretos das aeronaves. Então, os computadores fazem coisas que os pilotos simplesmente não entendem que estão acontecendo, perdem a consciência situacional, como se diz, né, na nossa área. Isso aí acaba levando a decisões equivocadas, né, que acabam contribuindo para acidentes. E nós temos especialmente um interesse em entender como que as pessoas lidam com as situações não antecipadas pelas tecnologias. As tecnologias, elas geralmente preveem um modo de trabalho imaginado por quem desenvolveu a tecnologia, só que o mundo real é muito mais complexo. E o desenvolvedor da tecnologia muitas vezes não tem uma noção clara de como que é o trabalho real que as pessoas fazem e acaba adotando pressupostos simplistas do uso daquela tecnologia. Então acabam surgindo muitas situações não antecipadas que as pessoas têm que improvisar, criar atalhos que às vezes acabam sendo perigosos, né? Criando novos riscos.
Professor, qual a importância do papel da academia na contribuição de projetos tanto de empresas públicas quanto privadas, quando a gente pensa na segurança e no bem-estar das pessoas? O potencial da academia, em geral, não só em relação a esses assuntos, eu acredito que é bastante subexplorado, né? Especialmente no Brasil, assim, embora a gente tenha interações com empresas, a própria URGS aqui é um excelente exemplo disso, mas tem bastante espaço ainda para avançar. Especificamente, eu acho que a academia pode contribuir para desenvolver soluções mais completas, soluções mais robustas para problemas ligados à segurança e a outras áreas em geral, porque pela nossa própria natureza a gente vai buscar entender com maior profundidade os problemas, tentar explorar os diversos pontos de vista, e esse assunto especificamente da segurança e bem-estar é um assunto bastante complexo porque tem relação com diversas outras dimensões de desempenho da empresa. Então, os nossos estudos, é uma linha de pesquisa que eu sigo aqui também, a gente tenta sempre buscar como que a gente vai melhorar a segurança, mas também entender como que isso vai repercutir em outras dimensões da empresa, como que isso vai repercutir na resiliência, na produtividade, na qualidade, na confiabilidade. E a gente pode contribuir com métodos para fazer isso, para quantificar os impactos disso também. Podemos contribuir também muito, eu fiz uma crítica que a gente tem que ir além das normas, antes, né, mencionei esse ponto, mas a gente também pode contribuir na academia para desenvolver normas melhores, normas mais adequadas à realidade, normas mais flexíveis. Por exemplo, teve uma dissertação de mestrado que eu orientei recentemente, em que o aluno desenvolveu várias propostas para normas ligadas à infraestrutura de unidades de terapia intensiva, que foram muito demandadas na época da pandemia. Então ele verificou que os requisitos das normas ligadas a infraestruturas de oxigênio, de eletricidade, de espaço físico, né, são muito abaixo das necessidades de situações críticas, não tão críticas como uma pandemia, mas mesmo outras situações não tão críticas, as normas são ainda insuficientes. Então a gente também pode contribuir para que as normas tenham embasamento mais técnico, enquanto que muitas vezes as normas de segurança e bem-estar, como outras normas também, acabam tendo os requisitos definidos por decisões políticas, negociações que as pessoas fazem sem ter um embasamento técnico adequado. Então a nossa entrevista chegou ao fim. Eu gostaria de te agradecer novamente pela tua disponibilidade e te parabenizar pelo teu trabalho. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.